Queridos, eu estou pregando numa série chamada Vida de Abraão. A mensagem de hoje é a segunda mensagem e o título é Bênçãos e Perigos da Peregrinação. Na mensagem de domingo passado, eu enfoquei o chamado de Abraão. E foi maravilhoso a gente descobrir que Deus chamou um pagão, uma pessoa que não tinha nada em si mesma para se tornar o pai da fé. Foi pura graça, puro favor de Deus e soberania. Isso nos anima porque todos nós podemos ser chamados por Deus. Aliás, somos chamados por Ele. A despeito do nosso background, a despeito daquilo que a gente teve no nosso passado, Deus pode mudar a nossa vida e mudar o nosso destino e o nosso futuro. Amém? Então eu queria que você olhasse para as pessoas do teu lado e diga assim: hoje Deus vai falar com você. Na mensagem de hoje, o nosso herói Abraão, ele acaba saindo mesmo de Ur em direção à terra prometida, mas nós sabemos que ele parou na cidade de Harã, que ficava mais ou menos uns 1000 quilômetros a noroeste de Ur. Era a última cidade da Mesopotâmia e, portanto, o último outpost, última parada, antes que terminasse aquele oásis, porque a Mesopotâmia, em função dos dois rios, Tigres e Eufrates, era um lugar fértil, um lugar que tinha uma terra muito boa, floresceram diversas cidades, o mundo literalmente começou naquela região. Depois de Harã, gente, era o deserto da Arábia. Mas Abraão começou a sua peregrinação, ainda que tenha parado em Harã, e daqui a pouco a gente vai explicar para vocês. Portanto, na mensagem de hoje, eu quero mostrar os perigos e as bênçãos na vida de um peregrino. E a gente vai também tirar lições muito preciosas, porque todos nós aqui estamos nessa terra de passagem, somos peregrinos. Todos nós estamos toda hora mudando de um lugar para o outro, mudando de emprego, mudando de tantas coisas, A nossa vida é uma peregrinação. E assim como Abraão teve bênçãos e perigos na sua peregrinação, nós também temos. Então abra o teu coração e esteja pronto, que Deus vai falar muito com você nessa mensagem. Falou muito comigo, tem tanta coisa aqui de revelação que eu estou animadíssimo para compartilhar com vocês. Vamos ler lá Gênesis capítulo 12, versículos 4 a 8. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para um monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então a gente vê que até que enfim Abraão decide obedecer a Deus e ele sai de fato da Babilônia, da região da Mesopotâmia, e vai em direção à terra de Canaã. Mas eu queria começar falando para vocês dos perigos de uma obediência incompleta. Porque a verdade é que Deus deu uma ordem clara para Abraão. Ele falou: você sai da tua terra e sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrar.
A gente sabe que ele saiu, mas ele não foi para Canaã, ele parou em Harã. E a gente sabe que ele saiu e ele não deixou para trás a parentela. Ele levou consigo o seu pai, Terá, e levou consigo o seu sobrinho, Ló. E gente, isso fala um pouco, né, da nossa própria vida, porque obedecer é uma das coisas mais difíceis na vida de uma pessoa. Por quê? Porque a gente tem apegos, porque a gente tem as nossas convicções, né? Obedecer a Deus cegamente, obedecer a Deus completamente é uma das coisas mais difíceis na vida de um crente. Ele foi, mas parou em Harã, trocou alhos por bugalhos, saiu de Ur, que era uma cidade mesopotâmica, e foi para Harã, que era outra cidade mesopotâmica. Tudo bem que estava no caminho de Canaã, mas ele deu uma parada ali, né? Então, ele ainda não se desapegou da cultura, ele não ainda se desapegou do estilo de vida que ele estava acostumado, viveu a vida inteira lá. E portanto ele parou ali. Mas a gente sabe que o motivo que o deteve ali foi a vida do seu pai. E aliás o nome Terá significa atraso. Terá foi um atraso na vida de Abraão. Por quê? Porque Abraão tinha que seguir adiante. E ele levou Terá e levou também a Ló. Então, Ló também acabou significando um problema para ele, gente. O chamado de Deus era para Abraão, não era para Ló. E a verdade é que, algum tempo depois, tanto Abraão quanto Ló prosperaram e os pastores de ambos começaram a brigar por causa de terreno. Aquela não era uma terra que tinha muito pasto. Então faltava pasto. E aí, obviamente, os rebanhos cresceram e os pastores de um começaram a brigar com os pastores de outro. E se fosse só isso o problema, tá tudo bem. Porque quando chegou a hora, Abraão falou para Ló: vai para onde você quiser. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas Ló já estava naquela terra para onde Deus não tinha mandado ele ir. E ele acabou se estabelecendo em Sodoma. E vocês sabem o que aconteceu em Sodoma. Deus destruiu Sodoma. E ali Ló perde a sua família e perde tudo o que tinha. Tem que começar do zero. Por quê? Porque Abraão não obedeceu completamente. Então, há uma aplicação muito clara espiritual aqui também. Abraão só deixou Harã e seguiu em direção à terra que Deus lhe disse que ele deveria ir no dia que seu pai morreu. Então, de certa maneira, nós podemos aplicar na nossa vida que para que a gente possa cumprir o propósito de Deus, alguma coisa tem que morrer na nossa vida. O que é que tem que morrer em você para você abandonar o passado e seguir em direção ao futuro? Talvez seja uma conversão genuína. Eu me lembro que quando eu me converti, gente, eu mudei de uma hora para outra, 100%. Tanto é que dos meus amigos, ou eles se converteram ou eles me abandonaram. Alguns dos que se converteram hoje são pastores. Os que me abandonaram não sei nem onde estão. Por quê? Porque quando você dá a vida para Deus e a tua vida é transformada, você tem que seguir adiante. Eu não estou aqui dizendo que você deva abandonar seus amigos, muito pelo contrário. Mas o que eu estou dizendo é que alguma coisa tem que morrer na vida de alguém que quer cumprir o propósito de Deus de maneira cabal. Porque se você não for capaz de extirpar, no caso de Abraão, ele tinha que abandonar a cidade, a cultura, o conforto, a língua e também a parentela. Ele não conseguiu fazer isso. Somente quando seu pai morreu é que ele saiu de Harã e foi para Canaã. Meus queridos, existem muitas pessoas apegadas ao passado. Não são mais pagãos, mas ainda não são crentes para valer, né? O velho homem ainda luta para continuar vivo. Ele não quer morrer de jeito nenhum. E o que Deus está dizendo aqui para você é que existe uma terra de bênçãos.
É óbvio que existe um deserto entre o lugar de onde você saiu para o lugar onde você vai. Mas Deus está chamando, e onde Deus está, existe um lugar de bênção, de prosperidade, de avanço, de progresso. E Deus está dizendo para você: aprenda a obedecer completamente, porque a obediência incompleta, ela traz os seus perigos. Não é isso? Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo deixa claro que ele entendeu isso. Ele diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Paulo entendeu que a vida pregressa tinha que morrer. Isso foi uma tônica na vida dele inteira. É ele quem cunhou aquele verso que a gente usa: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O passado de Paulo era um defunto que ele queria se livrar, né? Mas é interessante porque lá em Filipenses, quando ele vai falar, né, do seu currículo, da sua história, do seu pedigree, ele diz assim: olha, se alguém pode se gloriar aqui, sou eu na carne, porque eu fui circuncidado ao 8º dia, fui da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. A vida passada, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, esterco. Tudo que eu tinha perto do conhecimento que eu tive com Jesus é nada. Isso é romper com o passado, meu querido. Isso é estar realmente disposto a cumprir o propósito de Deus de maneira cabal. Amém, irmãos? Então saibam, muitas vezes, o que está travancando a sua bênção, o que está atrasando o propósito de Deus na tua vida, é você mesmo, não é Deus. É você que vai, mas não vai muito, vai, mas não vai muito longe, está sempre apegado a alguma coisa atrás. Abraão foi assim, mas quando morreu Terá, ele foi para o seu destino e ele chegou em Canaã. Isso mostra como Deus é paciente. Paciente comigo, paciente com você. É ou não é verdade? Declara aqui. Quantos aqui têm dificuldade de obedecer tudo? Ainda bem que Deus não desiste de nós, né? Ainda bem que Deus não chega e fala assim: ah, já que você não vai obedecer tudo, tchau, vou escolher outro. Não ia sobrar ninguém. Mas isso não quer dizer que Deus não queira que você cumpra todas as coisas. E Deus tem tempo, gente. Quem não tem somos nós. Quanto mais você demora para fazer a vontade de Deus completa, mais você vai demorar para chegar ao teu propósito. Então esse é o grande perigo. Mas o fato é que o versículo 5 diz que eles chegaram à terra, né? Bom, a segunda reflexão que eu quero fazer nesta peregrinação de Abraão é sobre as bênçãos de estar no lugar certo. Os versículos 6 e 7 são muito significativos. E ali eu quero até dar uma dica para quem gosta de estudar a Bíblia. O pastor Zé Luiz está agora dando um curso aí de hermenêutica, de pregação, né, de homilética. Uma das formas de você entender o que o texto diz é você entender o que cada palavra significa. E este texto aqui, ele tem tanta revelação em cima das palavras, que eu quero compartilhar com vocês. Atravessou Abraão a terra de Siquém, diga Siquém, até o carvalho de Moré, diga Moré. Neste tempo os cananeus habitavam na terra, diga cananeus. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gente, neste texto aqui nós temos 5 bênçãos que Abraão recebeu simplesmente por ter chegado ao lugar onde Deus queria que ele estivesse.
Repita comigo: quando estamos no lugar de Deus, para as nossas vidas, as bênçãos correm atrás de nós. O texto começa dizendo: atravessou a terra de Siquém. A palavra Siquém no hebraico é ombro, ombros, no plural. E ombros no plural, na Bíblia, sempre significa força, poder. Vocês se lembram de Isaías 9:6, o versículo que profetiza sobre o Messias? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Ombro significa no hebraico lugar de força, de poder, de autoridade. E o que aconteceu na vida de Abraão, exatamente quando ele chega lá em Canaã, ele começa a ser empoderado por Deus. Ele começa a ter mais autoridade, visibilidade, ele começa a se destacar em relação aos seus semelhantes. Então esta é a primeira bênção que eu quero dizer para você, que Deus derrama sobre a vida de alguém que está no lugar para onde Ele chamou. Ainda que você tenha que enfrentar um deserto, ainda que você tenha que ir para onde Deus não te revelou, só o fato de você decidir estar no centro da vontade de Deus, essa bênção começa a acontecer. A segunda bênção de Deus na vida de Abraão, naquele lugar, tem a ver com o carvalho de Moré. A palavra Moré significa instrução, ou significa também professor. Por exemplo, as crianças lá em Jerusalém, ou lá em Israel, quando elas vão falar o meu professor, eles falam Hamoré Sheli, o meu professor. Então Moré significa tanto ensino, instrução, quanto mestre, o professor. E no lugar onde Deus está para você, Deus começa a te ensinar coisas maravilhosas, inefáveis, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Amém, irmãos? Deus vai aparecer para Abraão ali, ele vai trazer novidades, vai agregar valor à vida dele. E eu quero dizer para você, querido, o conhecimento, ele é uma das maiores commodities na vida. Quem tem conhecimento sempre progride, porque o conhecimento faz diferença. Mas eu quero dizer para você que não há só um conhecimento humano, existe um conhecimento divino, um conhecimento revelacional, que quem o tem, sabe aquilo que ninguém sabe, tem as respostas que ninguém tem. E eu quero dizer para você, meu querido, chamado por Deus, que Deus quer te ensinar verdades que vão fazer diferenças na sua vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? A segunda bênção de estar no lugar em que Deus tem para nós é o conhecimento de Deus. Mas em terceiro lugar, é importante nós entendemos que Abraão estava num lugar onde havia cananeus. Cananeus na Bíblia são sempre sinônimo de adversários. Eles passam a história do Velho Testamento inteiro perseguindo os judeus. Isso significa que na nossa vida nós temos que estar cientes de que vivemos num mundo em que há pessoas que são inimigas de Deus e que vão nos odiar simplesmente por sermos de Deus. Quantos de vocês já sentiram uma aversão, um preconceito só pelo fato de você ser crente? Aliás, como a própria palavra diz, né? Preconceito é um conceito a priori. É um conceito que a pessoa adquire de você antes de te conhecer. Por quê? Porque existe uma aversão espiritual contra Deus e contra aqueles que servem a Deus. Mas mesmo estando num lugar de adversários, Abraão prosperou, porque Deus era com ele, porque ele estava no centro da vontade de Deus. E o que eu quero dizer para você, meu querido, todos nós, peregrinos nesta terra, temos que entender que esta terra
é uma terra que existe adversários contra nós. Existem adversários contra nós. Mas se nós estivermos em Deus, nós teremos sempre vitória e prosperaremos. Querido, o lugar de Deus para você é o único lugar no mundo onde a prosperidade não terá dor. Você está entendendo? Deus quer fazer você progredir, você prosperar em qualquer que seja a área da tua vida, desde que ela esteja sendo um instrumento para cumprir o propósito de Deus. Se aquela bênção se tornar uma finalidade, ela é um atraso, ela é um impedimento. Mas se ela se tornar um meio para o propósito de Deus se cumprir, aí então ela será uma bênção. A quarta bênção que a gente vê que Deus deu a Abraão foi aparecer para ele. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Quem apareceu para eles? Lá na primeira aparição eu contei para vocês que foi Jesus, que foi uma teofania. Aliás, Jesus aparece algumas vezes para Abraão na história dele. Eu vou mostrar para vocês ao longo desse tempo. Só que nesse momento em que Jesus aparece a segunda vez, o Yahweh aparece para ele, e eu creio que Yahweh ali é o Senhor. Ele só apareceu quando ele deixou a Mesopotâmia. Deus não apareceu para ele a primeira vez, quando Deus o chama, tudo bem, ele está lá. Mas a segunda vez, quando Deus chega e fala: olha, lembra aquela terra que eu te falei que eu ia te mostrar? É essa aqui. Agora eu vou te dizer mais. Essa terra vai ser tua e da tua descendência. Olha que bênção, gente. Isso é o prêmio pela obediência. Isso é o prêmio pelo fato dele ter saído de lá. Ah, pastor, mas ele não foi uma pessoa que obedeceu em partes. Mas Deus valoriza a obediência. E Deus vai nos ajudando no caminho. Pode ser que Ele olhe para você e fale: ele não está pronto ainda, mas eu vou empurrando ele, eu vou agir com favor, eu vou mostrar para ele. E o homem que sai em direção à promessa, ainda que muitas vezes ele pare e seja atrapalhado e atrasado, ele vai ter um Deus que o recompensa na hora que ele chega ao lugar onde ele deveria estar. Amém? Aplauda o Senhor, diga glória a Deus. Deus só apareceu a Abraão no lugar em que ele deveria estar. Na primeira aparição ele diz: eu vou te mostrar uma terra. Na segunda aparição ele diz: eu vou te dar uma terra, esta terra. E meu querido, quando Deus fala eu vou te dar, pode o inferno se levantar. Eu acho interessante porque teologicamente existem aqueles teólogos que são chamados de The Theory of Replacement. São aqueles teólogos que dizem que Israel já não é mais povo de Deus, que o Israel de Deus agora é a igreja, e que nada tem a ver esse negócio de que um dia o povo de Israel vai voltar para a terra prometida. Aí chegou em 1948, num dia, como diz Isaías 19, é possível que uma mulher dê à luz sem ter dores de parto, mas foi assim que aconteceu. Antes que tivesse dores de parto, e Sião deu à luz. Pode uma nação nascer num dia? Pode, se Deus assim o determinar. E no dia 14 de maio de 1948, a ONU havia aprovado uma resolução em novembro de 47, mas não teve coragem de impetrar, de estabelecer o estabelecimento do povo de Israel na sua terra. Já que a ONU não fez, eles fizeram. No dia 14 de maio, numa casa em Tel Aviv, que eu já tive a oportunidade de levar o meu grupo, Davi Ben-Gurion falou: hoje nasce a nação de Israel. No dia 15 de maio de 1948,
todas as nações vizinhas, armadas, muito mais numerosas, se levantaram contra Israel. Em menos de 1 ano e meio, eles tinham sido derrotados. E Israel, ao invés de ter uma terra só no deserto, como a ONU tinha dado, ampliou o seu território. Porque há uma promessa, há uma palavra de Deus sobre aquele homem e a sua descendência. E Deus cumpre o que promete. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor? Mas tudo isso aconteceu porque Abraão foi para onde ele deveria estar. Então quero dizer uma coisa para você. Se você não sabe para onde Deus vai te levar, não vá. Busque ao Senhor e diga: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual é o lugar que eu devo estar? Qual é o trabalho que eu devo exercer? Com quem eu devo andar? A quem eu devo levar comigo? Porque tudo isso faz parte tanto dos atravancos que Satanás tem para a tua vida, como das bênçãos que Deus quer te dar. A promessa aumentou, esclareceu, como eu disse, Deus o instruiu. E o carvalho de Moré é, de fato, um emblema, né, dessa instrução. Mas o texto diz que ali edificou Abraão um altar ao Senhor, Yahweh, eu creio que é Jesus, que lhe aparecera. Então, gente, eu quero dizer que a adoração deve ser sempre a resposta de alguém a quem Deus chama e a quem abençoa. É muito difícil o indivíduo prosperar e não se achar merecedor, competente, bom no que faz e se esquecer de que tudo vem de Deus. Mas deixa eu lhes fazer uma advertência. Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Aprenda a adorá-lo. Aprenda a reconhecer que tudo vem dele, a vida vem dele. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta o indivíduo estar lá, achar que ele é o cara e descobrir que tem uma doença que vai matá-lo? Então a verdade é que nós devemos ser instrumentos de glória para Deus onde estivermos, seja lá no momento do vale, seja lá no momento da montanha. A adoração a Deus, ela é sine qua non para que Deus continue a te abençoar. E isso foi uma grande qualidade na vida de Abraão. Sempre levantou um altar, até que chegou um momento que Deus falou para ele: você quer me adorar mesmo? Tá bom, só que agora eu não quero mais cordeiro nenhum, agora eu quero o teu filho. E Abraão falou: tá bom, é isso que o Senhor quer? Com dor no coração eu vou te entregar. Só que chegou na hora de entregar Isaac. Deus falou: eu não quero, Abraão, você já me deu o teu filho, mas eu não quero que ele morra. Porque na verdade, Abraão, um dia eu vou entregar o meu filho, para que você não tenha que entregar o seu. Mas agora eu sei o que está no teu coração. Então, igreja, não basta estar no centro da vontade de Deus, tem que dar a Ele a honra que é devida ao seu nome, a honra, a glória. Fale de Deus, diga que dele vem a tua bênção. Deus foi adorado como merecia por este homem extraordinário. Eu quero recapitular, portanto, as bênçãos de estarmos no centro da vontade de Deus. Primeiro, Deus nos empodera. Nos sentimos fortalecidos e prosperamos, como Siquém, que representa ombros. Depois recebemos instruções, revelação, discernimento, conhecimento, que é uma grande commodity. Quem conhece, sabe a direção, aponta caminhos, tem respostas para os anseios dessa sociedade tão caótica e desesperada. Em terceiro lugar, somos estabelecidos e prosperamos até mesmo em meio aos inimigos, aos cananeus aqui,
representados como adversários. Em quarto lugar, Deus continua a acrescentar promessas, continua a revelar mais, além daquilo que Ele já havia revelado. E eu quero dizer para você, você pensa que o que Deus tem para você já aconteceu tudo? Eu quero te dizer que é muito pouco, você não viu nem a ponta do iceberg. Queridos, eu estava me preparando, já falei isso para vocês diversas vezes, me preparando para me aposentar, e no momento que parecia o momento mais caótico da minha vida, Deus falou: não, olha o que eu tenho para você, e apresentou o mundo. Eu vou te levar para pregar o evangelho em todas as nações. Amém, igreja? Deus tem para a igreja de Cristo grandes coisas ainda. Não olhe para as circunstâncias. Ah, pastor, mas eu já fui bom nisso, já passou meu tempo. Não, Deus chamou Abraão e ele começou o chamado dele com 75 anos. Enquanto você estiver vivo, Deus tem propósitos para a tua vida. Depois de receber força, instrução, promessas e ser estabelecidos, Abraão adora a Deus e tem comunhão com Ele. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Quem tem amigos nunca está sozinho. E quem tem Deus como seu amigo, oh Deus amado, que coisa tremenda. Eu quero ser amigo de Deus. Quantos aqui querem ser amigos de Deus? Então obedeça, faça a sua vontade. A terceira reflexão que eu quero fazer no texto aqui é sobre as dualidades da vida de um peregrino. Porque nós somos seres que vivem no mundo dual, no mundo físico com as suas demandas, mas no mundo espiritual também, que interfere no mundo físico. E Abraão, ele enfrentou essas dualidades também na sua vida. E o versículo 8 aqui nos mostra algumas das dualidades que tanto Abraão quanto todos nós peregrinos enfrentamos. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, diga de novo, e invocou o nome do Senhor. O dualismo, portanto, é uma realidade de todos nós. Por quê? Porque a gente vive no mundo físico, porque nós temos nossas lutas físicas, nós temos as nossas convicções, nós temos capacidade de perceber como as pessoas do mundo agem. E muitas vezes a nossa tendência é, diante das circunstâncias, agir exatamente como aprendemos no lugar onde a gente viveu a vida inteira, não é isso? A primeira dualidade que a gente vê aqui nesse texto é que diz que Abraão armou a sua tenda entre Betel e Ai. Armar a tenda significa se estabelecer. Betel significa casa de Deus. Ai significa monte de ruína. Diga, Betel significa casa de Deus. Ai significa monte de ruína. Isso significa que mesmo que ele estivesse no lugar de Deus para a vida dele, ele ainda estava entre duas realidades antagônicas. Isto fala da nossa realidade de estarmos sempre entre a velha natureza, que representa a ruína, e a nova vida, que representa Betel. Isso significa que em qualquer momento da sua história, da sua vida, você está a meio caminho da queda, assim como a meio caminho do progresso e da vontade de Deus. Isto significa que por mais que nós sejamos abençoados, nós podemos retroceder para Ai, para a ruína, ou avançar para Betel, para a glória de Deus, para a sua bênção. Nós sempre teremos que estar atentos, porque aquele que está de pé, veja que não caia. Sim ou não? Essa é uma dualidade de todos nós. Por isso que nós precisamos estar todo o tempo no altar,
Porque na presença de Deus o Espírito fala conosco. Quando nós nos deslumbramos com as coisas, nós começamos a retroceder. E esta é uma luta constante, 24/7, todas as horas do dia e 7 dias na semana. Você não acredite na tua espiritualidade, porque Satanás conhece as suas fraquezas, e ele pode entrar através de uma das pequenas brechas e destruir a sua vida, e dessa maneira impedir que o plano cabal de Deus se concretize na sua vida. Amém? Então diga assim: nós estamos sempre entre Betel e Ai, no meio do caminho. Toda hora temos que lutar contra isso. A segunda dualidade que a gente vê no texto é entre a tenda e o altar. Porque a tenda e o altar também são símbolos muito fortes nas Escrituras, e são fortes na vida de qualquer peregrino. A tenda fala de uma atividade humana, terrena. Abraão montou a sua tenda, fala daquilo que ele fez. A tenda fala de uma moradia, ainda que temporária. Ele se tornou um peregrino, um beduíno. Então Abraão e sua descendência foram peregrinos na terra. Então a tenda fala disso, dessa efemeridade da vida, dessa coisa de um dia você está aqui, outro dia está ali, de um dia você está num emprego, amanhã você está em outro. E não podemos confiar em nada desta vida, porque nesta vida tudo é como a tenda, você arma e desarma. A tenda fala de um lugar para se proteger do calor, das tempestades de areia. Fala do que nós precisamos fazer para prover proteção e conforto para a nossa família. A tenda se refere a tudo que é terreno. Nossa vida, nossos negócios, nossos relacionamentos. Tudo passa. Ninguém é eterno nessa vida. Mas o altar fala de uma atividade espiritual. Fala de uma relação com Deus que é eterna. Porque a Bíblia diz que Deus procura adoradores. E a adoração é uma atividade que você vai ter de tempo integral por toda a sua eternidade. Então, meu querido, entenda isso. Na sua vida você tem que lutar pelas coisas do agora e do aqui. Você não pode se tornar uma pessoa responsável. Mas nunca se esqueça que as coisas espirituais são eternas, não são efêmeras, elas permanecerão para sempre. E quando você acumula tesouros na terra, a traça vai comer. Mas quando você acumula tesouros nos céus, eternamente você vai usufruir deles. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. O altar fala, portanto, de uma relação de dependência total a Deus. É você se render a um Deus que é todo poderoso, entregar sua vida, seus sonhos, seus projetos, e dizer: Senhor, eu não sei o que vai dar certo, o que não vai, mas eu sei que o Senhor é comigo, e aquilo que vier do Senhor ninguém vai me impedir. A porta que o Senhor abrir ninguém vai fechar, mas a porta que o Senhor fechar, eu preciso entender que foi o Senhor que fechou e seguir adiante. Amém, igreja? Então, na vida do peregrino, ele sempre vai enfrentar essa dualidade, ou estas dualidades. Sempre vai viver entre o terreno e o celestial, entre o esforço necessário e o descanso da fé, entre o trabalho e a graça, o favor de Deus, entre o temporário e o permanente, entre coisas que são um meio e a finalidade de todas as coisas. Tudo que Deus te deu, teus negócios, teu dinheiro, teu talento, isso tudo é um meio. Meio para quê? Para o grande propósito de Deus na sua vida. Você não vai levar nada disso que você conquistou aqui. Todas as coisas que são somente instrumentos e meios, você não vai levar para o céu. Mas tudo que é propósito, chamado, isto você vai lutar por isso na terra, mas vai levar para o céu, como bagagem, como instrumento do seu galardão e da sua coroa. Amém, igreja? Então nós precisamos viver de maneira equilibrada com essa dualidade. Isso significa
que nós não podemos abrir mão de nenhum dos dois. A gente tem que fazer a nossa parte, mas crer que Deus fará dele. Aliás, esses dois aspectos, né, o espiritual e o físico, eles não são excludentes, eles são complementares. O que faz a diferença entre ser bem-sucedido ou não nesta vida tem a ver com o equilíbrio desses dois elementos duais. Tem gente que se esforça muito e não depende nada de Deus. Então passa a vida correndo atrás do prejuízo. Outros dependem tanto de Deus, mas não se esforçam nada. E por isso passam a vida tendo muito menos do que poderiam ter. Alguns pensam demais na terra e quase nada nos céus. Outros pensam demais nos céus e muito pouco na terra. E lembrando, o chamado de Jesus não é só para o céu. A salvação é só o primeiro passo. O bilhete para o céu é o primeiro passo. Mas a chamada de Jesus para os seus discípulos é: ide por todo mundo e pregai o evangelho do reino. O evangelho do reino significa que temos que tomar espaço, ocupar espaços em todas as áreas de influência na sociedade. Tem crente que não quer se meter com política, não quer se meter como empresário, quer só pensar na volta de Jesus. Querido, eu amo a volta de Jesus e peço a Deus todo dia: Senhor, será que é hoje? Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou arrancar todas as vidas que estiverem no inferno para os céus, aqueles que estiverem à minha disposição. Deus te chama para trazer para a terra o reino de Deus. A igreja, ela tem a responsabilidade de estabelecer o reino na terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus. Quem é que vai fazer isso? Os ímpios. Enquanto a igreja está fora, alijada dos processos decisórios, quem toma o poder e nos dirige são os ímpios. Então, igreja, não tem nada demais em você dizer: Senhor, levanta a minha vida onde eu estiver, porque o teu nome será glorificado. Ouse se preparar para isso, que você vai ver se Deus não vai te levantar. Mas o cuidado sempre será equilibrar esses dois aspectos aparentemente antagônicos, ou pelo menos duais. Deus tinha propósitos para Abraão que envolviam a terra, mas que teriam impactos no céu. Eu creio que o segredo de equilibrar essas duas dimensões, esses dois aspectos do mundo, não é 80-20 ou 90-10. É óbvio que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É óbvio que a prioridade sempre será Deus e o seu reino. Mas eu creio que o que Deus espera da igreja é que nós possamos dar 100% daquilo que Ele espera de nós na terra, porque Ele já dará, Ele já deu o seu 100%. É óbvio que o peso da ação de Deus sempre será maior do que o do homem, mas Deus não quer que você faça menos do que deve. Portanto, você deve ser 100% um marido que ama a sua esposa, um pai que investe na vida dos filhos, um profissional que é excelente no que faz, e tudo isso debaixo da glória de Deus, da graça, do favor, ser uma pessoa reconhecida como luz do mundo e sal da terra. A luz não é da igreja, a luz é do mundo. O sal não é da igreja, é da terra. O que nós devemos ser é para o mundo. O nosso chamado é saquear o inferno, transformar a terra, para depois povoar o céu. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?
Não é impossível fazer as duas coisas juntas. Abraão foi capaz de fazer isso. Ele armou a tenda e construiu um altar. Mas quando chegou a hora de decidir o que era mais importante, o amor pelo seu filho, que é um amor que não pode haver maior nessa terra, e o amor a Deus, ele fez a escolha certa. Ele amou mais a Deus do que a Isaac. Tudo isso, gente, aconteceu com um homem humano, pecador. A sua história mostra que ele teve grandes qualidades, mas ele teve também grandes defeitos. Ele teve quedas, mas Deus esteve com ele. Por andar, por obediência, Abraão experimentou as coisas extraordinárias com Deus. A Bíblia diz que Abraão abandonou tudo, porque ele estava olhando para a cidade que Deus tinha preparado para ele, que o arquiteto Senhor preparou para ele. Ele estava vendo a nova Jerusalém. Deus revelou ao longo da vida de Abraão tudo aquilo que ele ia fazer com seus descendentes. Ele não viu pelos olhos carnais, mas ele viu pelos olhos espirituais. Então, querido, nós somos peregrinos. Essa lição, esta pregação nos ensina que se você caiu, você pode levantar. A única coisa que você não pode perder é o desejo de fazer a vontade de Deus e continuar seguindo na sua direção. Se você fizer isso, se você estiver no centro da vontade de Deus, a despeito dos perigos, dos percalços, dos atrasos, das quedas, Deus, que é cheio de graça e de misericórdia, vai fazer coisas extraordinárias na sua vida e na sua descendência. Você pode aplaudir o Senhor? Eu queria que você fechasse seus olhos agora. O primeiro passo de Abraão foi abandonar os ídolos. Foi abandonar as suas convicções pagãs e idólatras do passado e se entregar a Deus. O segundo passo foi obedecer a Deus e caminhar em direção a uma promessa, a uma palavra. Querido, toda vez que você anda em cima de uma palavra, Deus vai te prosperar. Vai haver inimigos? Com certeza. Satanás vai levantar pessoas para tentar te atrasar, te desviar? Com certeza. Mas a decisão é tua. A decisão é tua de seguir em direção ao chamado. Hoje eu quero orar pela tua vida, que talvez ainda não tenha dado o primeiro passo de entregar para valer a vida para o Senhor. Porque tem muita gente que já fez até apelo, já levantou a mão, mas que a vida não mudou nada. Querido, a Bíblia não diz que você vai ser salvo porque levantou a mão. A Bíblia diz que para você ser salvo, você precisa de uma metanoia, de uma mudança de mente, de um arrependimento genuíno. Então hoje eu falo com você que está me vendo pela internet, mas também com você que entrou aqui. Você quer dar um passo em direção à vontade de Deus? Primeiro, tornando o Senhor como Senhor da sua vida. Eu quero te ajudar nessa oração. E eu quero te dizer que Ele tem coisas extraordinárias para a tua vida, que você nunca imaginou. Talvez você esteja agora vivendo debaixo de depressão, de frustração. Talvez você esteja cansado e ainda achando que Deus não tem mais nada para você. Mas hoje o Senhor falou com você. E aquele que crê vai receber essa bênção. Aquele que crê vai receber esse chamado, esta unção e esta transformação. Então eu quero perguntar para você: quantos aqui querem dar o coração para Jesus?
e querem levantar a sua mão hoje para dizer: hoje a minha vida vai mudar. Levante a sua mão onde você estiver. Graças a Deus, fique com a mão levantada. Graças a Deus, graças a Deus. Quem mais? Quem mais quer entregar a vida para Jesus? Lá atrás, graças a Deus também. Graças a Deus, graças a Deus. Fica de pé, em nome de Jesus. Você que está entregando a vida para o Senhor, fique de pé em nome de Jesus. Eu vou orar por você, você vai orar comigo, em nome de Jesus. A igreja aplauda o Senhor. Hoje é dia de salvação. Vida se entregando ao Senhor. Você que está me vendo pela internet, você vai ver na tela aí um QR Code, um QR Code aí que vai ser colocado. Você coloque o seu celular para que nós saibamos que você está dando a vida para Cristo. Põe a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu sou peregrino nessa terra, mas eu quero, Senhor, fazer o caminho todo. Eu estou disposto a deixar para trás aquilo que tem que morrer na minha vida e olhar para frente em direção a Cristo e viver para a glória dele. Senhor, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, porque hoje eu me entrego de alma e corpo, Senhor, para ti, como meu Senhor e meu Salvador. Deus, me ajude, Senhor, me ajude a seguir todo o caminho até o lugar da tua vontade, porque eu sei que dessa maneira o teu nome será glorificado e eu prosperarei para a glória do teu nome. Amém. Fiquem de pé até que os diáconos cheguem até vocês, queridos. Mas agora eu quero orar por você. Será que você tem algum atraso na tua vida? Será que você tem algum terá? Será que você tem algum ló que representa um elemento de desobediência clara, que precisa ser deixado para trás, para que a tua vida não tenha tantos problemas e tenha mais vitórias sobre os problemas? Hoje é dia de você fazer essa entrega a Deus, tanto você que está aqui quanto você que está aqui. Uma coisa que você precisa crer: que Deus é bom. Deus não mudou o chamado a Abraão porque ele errou. Na história dele nós vamos ver outros erros que ele cometeu, mas Deus não mudou o que ele tinha para Abraão. Só nós podemos mudar se abrimos mão daquilo que Deus nos chamou para fazer. Ao longo da nossa vida, Ele sempre vai estender a mão para quem puder dizer: Senhor, eu pequei, mas eu quero estar na tua vontade. Agora, o que nós aprendemos nessa lição é que desobedecer a Deus traz consequências. Então agora eu quero que você ponha a mão no seu coração, e a primeira oração que você vai fazer, e eu vou te ajudar. Repita comigo, diga: Senhor meu Deus, ajuda-me, Senhor, a te obedecer. Dá-me força, Senhor, para me livrar das coisas do passado, as coisas que têm que morrer na minha vida, a minha mentalidade, meu estilo de vida. Ajuda-me, Senhor, a confiar em Ti. Não desistas de mim, Senhor. Eu te peço, eu quero estar no Teu lugar, no centro da Tua vontade. Ajuda-me, Senhor, a viver intensamente, fazendo tudo que eu tenho que fazer nesta terra, mas num relacionamento intenso com o Senhor, te adorando sobre tudo, em tudo que eu fizer. E eu sei, Senhor, que todas as bênçãos que estão sobre Abraão estarão sobre a minha vida, mesmo que eu não veja, mesmo que pareça impossível. Eu creio que Tu és fiel e Tu és poderoso
para cumprir as tuas promessas na minha vida. Senhor, eu quero ser empoderado, eu quero ser instruído, eu quero ser estabelecido numa terra de inimigos. Eu quero, meu Deus, ter promessas novas na minha vida. Mas eu quero sempre ter o altar e glorificar a Ti acima de tudo. E a minha oração não é só para mim, mas é para a minha descendência. Aquilo que é impossível, Senhor, aos olhos dos homens, o Senhor pode fazer. Eu entrego a minha família ao Senhor, para que o Senhor, através dela, seja glorificado. Eu creio, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês.